Convido a todos a ler comigo o texto da nossa meditação de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao 79. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara por meio de seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado de profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e nas sombras da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Esta é a palavra do Senhor. A vida cristã, ela está muito atrelada, na verdade a vida do povo de Deus está muito atrelada à música. Música faz parte do nosso DNA cristão, do nosso DNA como povo de Deus. A nossa celebração, ela é tão necessária, por isso nós cantamos, por isso nós devemos cantar as músicas que são a partir da Escritura, que nos ensinam, que nos orientam. E nós vemos aqui canções, nós vimos na semana passada o Cântico de Maria, hoje estamos vendo aqui o Cântico de Zacarias, em que está celebrando o nascimento do seu filho, João Batista, mas que fala muito mais de Jesus do que do próprio João. Não sei se você percebeu aqui, mas ao longo de todo este cântico, que é cantado, obviamente, por Zacarias, há uma menção apenas a respeito do seu filho. Quando ele diz, e você, menino, ou e você, meu filho. O resto, Zacarias está cantando efusivamente a respeito da salvação que Deus está manifestando. A canção, ela é tão necessária para nós. As canções são necessárias para nós. Elas falam da nossa adoração a Deus, elas falam do nosso depositar, do nosso coração diante de Deus. Ela fixa na nossa mente a própria palavra de Deus e ela anuncia verdades bíblicas para nós. Quando nós pensamos aqui a respeito deste milagre que está acontecendo diante dos olhos de Zacarias, ele está cantando a respeito do seu filho, que também foi concebido em circunstâncias muito particulares. Assim como Jesus, que foi concebido a partir da virgem, aqui nós estamos vendo uma criança que nasceu já na idade muito avançada de seus pais, e também no fato de que Isabel, parente de Maria, era estéril. Não é a primeira vez que Deus abre a madre de alguma mulher estéril. Nós vemos muitos milagres, inclusive nas Escrituras, relacionados à linhagem do Messias, que tem a ver com Deus abrindo também a madre. Mas aqui esse texto, se você está ainda com a Bíblia aberta, eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 1. Nós vamos estar vendo aqui vários textos e retornando ao texto básico da nossa meditação. A anunciação do nascimento de João está ali no versículo 5 deste capítulo, em que diz que no tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Vemos aqui estes dois pais que eram povo do Senhor, que faziam parte dessa linhagem de sacerdotes. Apenas os homens eram sacerdotes, mas o texto nos dá essa indicação de que Isabel também era dessa descendência de Arão. E diz o texto que eles eram pessoas que amavam e temiam ao Senhor, aí no versículo 6. Diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. A esterilidade dentro do povo de Israel era não só considerada algo difícil e doloroso para as mulheres, mas na cabeça de alguns judeus isso estava atrelado de alguma forma à maldição. Se a bênção do Éden era crescer e multiplicar,
Logo, a incapacidade de crescer e multiplicar seria, na mentalidade dos judeus, algum tipo de marca, de punição de Deus. E o texto nos deixa aqui algo muito claro. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com nenhum tipo de punição de Deus, de maldição de Deus sobre alguém. Porque o texto nos diz que ambos eram servos tementes ao Senhor de maneira irrepreensível. Mas ainda assim, enfrentavam essa dificuldade. Para que nós possamos nos lembrar, queridos, que existem dificuldades que passamos nessa terra, que fala das nossas condições enquanto seres caídos, enquanto indivíduos que foram tocados pela marca do pecado. Então, nós sofreremos dificuldades, por mais que amemos ao Senhor, por mais que nós nos entreguemos ao Senhor, existem coisas que são inerentes à própria vida humana, que se manifestam de tantas formas. E este casal, então, está aí nessa situação difícil. E no versículo 8 diz que certa vez, estando de serviço, o seu grupo, o grupo de Zacarias, estava servindo então Zacarias como sacerdote diante de Deus. No verso 9 ele diz, e ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. O número de levitas, o número de sacerdotes era muito grande. Então lá em 1 Crônicas capítulo 24, ali Deus dá a instrução, e aqueles que organizam o templo, vão fazer uma lista, em que a cada 15 dias ia mudando o grupo de quem ia servir no tabernáculo, no templo. Então a cada 15 dias mudava o grupo. Tem a lista lá em 1 Crônicas capítulo 24. E o turno de Zacarias estava aí nesse turno de Abias. E aí, como também ainda era grande esse número de pessoas, eles sorteavam as tarefas de cada um destes sacerdotes para que pudesse fazer alguma coisa dentro do templo. Muito comum era que um sacerdote desses tinha ao longo da sua vida uma única oportunidade de servir no templo, que era tanta gente, e esse sorteio acontecia e caía, pronto, é você que vai ministrar no templo. Vai ministrar o quê? Não, você vai ministrar o incenso. E o incenso, ele significava a oração do povo de Deus subindo ao Senhor. O sacerdote então ia lá e apresentava esse incenso como se fosse a própria oração do povo. Então, enquanto Zacarias está oferecendo incenso, diz o versículo 10, que chegando a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora, então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado por medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Olha que coisa linda. Enquanto ele está levantando ali, está servindo no altar do incenso, simbolizando as orações do povo chegando a Deus, aparece para ele ali, o texto nos diz, um mensageiro da parte do Senhor, um anjo. E ele diz, as suas orações foram respondidas. Zacarias toma um susto, obviamente, imagina você, de repente, imagina, eu fico pensando assim nessas cenas, na hora que ele põe ali, sobe a fumaça, ele olha para o lado e vê um anjo, dá um medinho mesmo, não dá um medinho? E aparece ali um anjo, fala assim, a sua oração foi respondida, e agora vocês terão um filho, sua esposa terá um filho, e ele vai ser um grande profeta. Sabe, o Mateus falou muito sobre isso hoje, que nós podemos estar diante da presença de Deus ou em nosso culto e fazer disso qualquer coisa. Nos acostumarmos com essa liturgia, nos acostumarmos com estar aqui, nos acostumarmos com a vida de igreja. É possível que isso aconteça. Principalmente porque nós estamos aqui, vez ou outra, e nós ouvimos a palavra, e pode ser que nós não valorizemos a palavra de Deus que nós ouvimos, seja num culto público, seja em casa, seja ao lermos a Escritura por nós mesmos. Mas o que acontece é que, dentre o povo de Israel, havia um tempo de grande silêncio. O último profeta a profetizar em Israel foi um homem chamado Malaquias. Lembra de Malaquias? Malaquias profetiza. E o finalzinho do livro de Malaquias é um final um pouco tenso. Se você quiser voltar aí algumas páginas para Malaquias capítulo 4, é o livro que vem logo antes de Mateus.
Mas se não quiser também pode ficar aí que nós vamos voltar para Lucas. E diz lá o capítulo 4 de Malaquias, a última expressão ali dos versículos, os últimos versículos, versos 5 e 6, diz, palavra de Deus, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. E olha o finalzinho do versículo, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A última palavra profética que Israel ouviu foi a palavra maldição. E a partir de então, nós vemos que a história, aquilo que é chamado de o silêncio profético. Talvez até a sua Bíblia tenha isso, as Bíblias mais antigas eram assim, entre Malaquias e Mateus, tinha uma página em branco, dos dois lados. Agora as Bíblias mais novas talvez nem tenham isso, mas antigamente se deixava de maneira proposital uma página completamente em branco, para falar desse tempo do silêncio profético, em que Israel ficou durante 400 anos sem que Deus falasse com eles através de profetas. E agora está esse momento acontecendo aqui em Lucas capítulo 1, um momento de grande glória está acontecendo, porque esse silêncio profético foi quebrado, e foi quebrado agora na pessoa de João Batista. João seria este profeta anunciado por Malaquias, em que diz, olha, nesses últimos dias, antes de enviar a salvação, antes de que o Senhor venha, virá alguém no espírito de Elias, alguém com a autoridade de Elias. E aqui o anjo está dizendo para Zacarias, é o teu filho, Zaca, é o teu filho. Interessante que o nome Zacarias significa Deus se lembra, Deus se lembra. E através dessa profecia, ao homem que significa Deus se lembra, Deus está mostrando, mais uma vez, que não se esquece do seu povo. A ideia de Deus se lembrar não é que Deus tem algumas crises de amnésia, né? Poxa, Deus esqueceu, opa, lembrei o que eu ia fazer, não é isso. A ideia de Deus se lembrar é que aquilo que Deus havia prometido, começa a se cumprir. Aquilo que já havia sido anunciado, começa agora a se cumprir. E João Batista é esse, que vai ser o cumprimento desta profecia. Então o versículo 18 diz que Zacarias pergunta ao anjo, como posso ter certeza disso? Olha que interessante, ele diz, sou velho, e a minha mulher é de idade avançada. Então o anjo respondeu no versículo 19, presta atenção na dinâmica, Zacarias fala, eu sou velho. Aí o anjo diz no versículo 19, e eu sou Gabriel. Eu sou velho e minha esposa é avançada, idade estéril. E o anjo diz, e eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora, Zacarias, você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa e depois disso Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa e ela dizia, isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus se lembra. Essa é a anunciação do nascimento de João Batista. E aqui estamos vendo a graça de Deus alcançando essa família, com aquele que viria à frente, que viria adiante do Messias, que prepararia o caminho para o Messias, cumprindo a palavra predita por Malaquias. Lá no versículo 57 agora, depois do cântico de Maria, agora vem o próprio nascimento de João Batista. Diz o versículo 57 que ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Veja, as crianças a esta época, ainda esse é um costume entre os judeus, recebiam o nome não quando nasciam, mas quando iam ser circuncidados. No 8º dia, o menino era circuncidado, geralmente no templo, e ali, então, era pronunciado o nome.
E você sabe muito bem que os nomes dentro desta cultura, eles apontam para o caráter de Deus, ou aquilo que se espera para a criança, ou uma ocasião no qual a criança foi concebida ou nasceu. Então o nome estava diretamente relacionado a algo que se esperava a respeito desta criança. E era muito comum o primeiro filho de uma família, o primeiro filho de um casal, ter o nome do pai, ou o nome de alguém muito ilustre no meio da sua família. E quando nasce João, e quando João é levado agora para ser circuncidado, a Isabel vai dizer, o nome dele vai ser João, né? Mas como assim João? Tem que ser Zacarias, é o nome do pai. Não, tem que ser João. Mas não tem nenhum parente de vocês que chama João. E o nome João significa Deus é bondoso. Deus é gracioso. E ela diz, não, o nome dele vai ser João. A essa altura, Zacarias ainda estava mudo. Ainda estava sem falar nada. 9 meses de boca fechada. Imagina o quanto passou pela cabeça de Zacarias durante 9 meses sem poder falar. E sabe que às vezes a gente precisa mesmo guardar bastante silêncio para que as nossas palavras tenham valor. Nesse mundo no qual se fala demais e se ouve de menos, as nossas palavras teriam muito mais valor se nós pensássemos muito bem antes de colocá-las para fora. Zacarias teve um gostinho de falar sem pensar, e de falar como mensageiro do Senhor, vindo de uma maneira miraculosa, num momento tão ali diferente, dizer, olha, aquilo que você tem orado vai acontecer, Deus me mandou aqui para poder te trazer essa notícia, e Zacarias dizer, mas como é que eu posso ter certeza de um negócio desse? Fica quieto, Zacarias. Então, o anjo fala, você vai ficar, tem um tempo aí para você pensar, durante os próximos 9 meses você vai ficar bem quietinho, até que tudo isso se cumpra. E aí Zacarias ali ainda mudo, diz o texto, no versículo 62, que fizeram sinais ao pai do menino para saber como ele queria que a criança se chamasse. Alguns comentaristas vão dizer que Zacarias não só ficou mudo, mas provavelmente ficou surdo também, que eles têm que fazer sinais para ele poder entender o que está acontecendo. Fizeram então sinais, aí no versículo 63 diz que ele pediu uma tabuinha, está assim na sua Bíblia também? Tabuinha. Acho engraçado essas traduções, né? Tabuinha. Tinha uma tabuinha e para admiração de todos, ele escreveu, o nome dele é João. Né? Essa tabuinha também era algo comum ali à época, era muito caro escrever, né? Eu falo isso sempre nos nossos estudos de quinta-feira à noite, não era um negócio tão fácil ter papel. Né? Você não ia na livraria Jerusalém comprar papel, me dá uma resma de A4, não tinha isso. Era muito caro uma folha de papiro, mas havia algo que se fazia ali, um tipo de rascunho, que era uma tábua de madeira, que ela era revestida com cera de abelha, então ali as pessoas escreviam, né, para poder ter um rascunho, depois aquele texto era passado de maneira definitiva para o papel. Né. Essa tabuinha, geralmente tinha uma canetinha assim, né, de madeira ou de osso, que ela tinha ponta, então se escrevia, e do outro lado tinha tipo um negocinho que era para raspar, e aí quando errava, então raspava em cima e escrevia em cima, né. Quando fala a respeito, por exemplo, de ter o nome riscado do livro da vida, a ideia é exatamente essa de raspar, né? Tirar ali, apagar ali o negócio. Então nós estamos aqui diante deste acontecimento, em que não só Isabel, mas também o próprio Zacarias diz o nome dele será João. Verso 64 diz que imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e toda a região montanhosa da Judéia se falava somente sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Pronto, acabamos a introdução. Né? Só para a gente entender todo o contexto. Porque o cântico que nós lemos está acontecendo neste momento. Depois de 9 meses em que Zacarias está sem falar uma palavra. As palavras que fluem da sua boca são as palavras dessa canção. Ele começa adorando a Deus. Sabe que isso me faz pensar que muitas vezes nós não temos um cântico de louvor nos nossos lábios, porque a gente está gastando demais as nossas palavras com coisas que não valem a pena. Mas se nós aprendêssemos a ficar mais quietos, aquilo que sairia com mais frequência da nossa boca seriam palavras de louvor e palavras de adoração ao Senhor. E Zacarias rompe em louvor, aí no versículo 67, como nós lemos. Diz o texto que ele foi cheio do Espírito Santo. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Essa canção não é só a externalização de um coração alegre de um pai, mas é também um cântico conduzido pelo próprio Espírito de Deus. Assim deveriam ser as nossas canções.
canções que nascem nos céus, canções que brotam no nosso coração, mas que nascem dos céus, canções que sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Como eu disse, as canções fazem muito parte da nossa vivência cristã. Na verdade, elas imprimem no nosso coração uma palavra de uma maneira tão mais profunda que uma própria pregação. Isso nos faz pensar um pouco a respeito do tipo de teologia brasileira que nós temos, que em sua grande medida foi construída ao longo dos últimos anos, não com as pregações que nós ouvimos, mas muito mais com as canções que nós cantamos. E tem muita música ruim, mas muita música ruim, que pode ter até uma qualidade sonora, uma qualidade técnica, mas que está muito longe das Escrituras. Músicas que evocam vingança, músicas que evocam revanchismo, ou músicas que colocam o homem no centro de todas as coisas e que aponta para eu, em todo tempo eu. É o que Deus faz para mim. Claro, existe espaço para que nós possamos nos lembrar daquilo que Deus faz em nosso favor, mas precisamos nos lembrar também de quem Deus é. Na nossa última mensagem, nós pensamos um pouco no louvor que flui dos lábios de Maria, em que ela ora com intensidade, ela adora com intensidade. Ela adora dizendo: a minha alma e o meu espírito estão se entregando ao Senhor. É um louvor que é interno, mas também é um louvor que é jubiloso. É um louvor que é jubiloso. Diz: meu espírito se alegra. A ideia de alegrar ali é a ideia de celebrar mesmo, com todas as forças. E ela diz: o Senhor ouviu a oração da sua humilde serva. Um louvor que é humilde, que entende, que se quebranta diante do Senhor. Mas um louvor que é externo, que virou canção, que não é só de dentro, mas é também para fora. Um louvor que aponta para o caráter de Deus, e Maria diz: Deus é atento, Deus é poderoso, Deus é santo, mas Deus também é misericordioso. Louvor que pensa a respeito de quem Deus é. Um louvor que celebra também os feitos de Deus em nosso favor. Maria ora e agradece ao Senhor por aquilo que Ele fez na vida dela, mas também agradece a Deus por aquilo que está fazendo com todos, invertendo a ordem social, abençoando o faminto, abençoando aquele quebrado. Maria nos ensina a adorar a Deus por suas promessas. Aqui estamos vendo também, no cântico de Zacarias, que nós devemos aprender a olhar para o Senhor, cantarmos ao Senhor, cantarmos as palavras que vêm dos céus. E Zacarias está cantando, inspirado pelo Espírito Santo, olhando aí para o seu filho. Ele diz no versículo 68, como nós lemos, ele diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele começa dizendo: louvado seja Deus, porque Deus entra na história. Louvado seja o Senhor, louvado seja Yahvé, louvado seja o Deus de Israel, porque Ele visitou o seu povo. A ideia de visitar aqui é essa ideia de vir em socorro, vir em atenção. E por que não dizer, Jesus de fato veio visitar. Jesus não veio habitar de maneira definitiva nessa sua primeira vinda. Jesus veio e, diz o texto lá de João, Ele habitou entre nós. O texto ali fala de tabernacular. Jesus veio como tabernáculo de Deus, esteve entre nós durante um tempo, mas morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará uma segunda vez. Então Deus veio na pessoa de Cristo visitar o seu povo. E esse era o anseio de todo israelita. Essa era a oração dos israelitas, para que Deus de alguma forma viesse intervir naquilo que estava acontecendo em suas vidas. Há um texto lá em Isaías capítulo 64, em que há um clamor dizendo: se rompesses os céus e descesses. Esse era o anseio. Senhor, se o Senhor rasgasse o domo, se o Senhor rasgasse o firmamento da glória e viesse até nós. E é o próprio Isaías que vai profetizar que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. E dentre os muitos títulos dados a este filho, ele seria chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, Deus entre nós. Zacarias está dizendo: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor visitou o seu povo, e essa visitação veio trazer salvação. Ele usa aqui 3 palavras, ou 3 expressões, para falar a respeito dessa visitação e dessa salvação que veio na visitação. A primeira, aí no versículo 68, ele diz: visitou e redimiu o seu povo. No verso 69 diz que ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. E o verso 71 vai dizer que ele veio salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. 3 expressões para falar da mesma coisa. O Senhor veio em visitação a nós para nos salvar.
A primeira ideia de redimir aqui é a ideia de comprar escravos. Aqueles que estavam debaixo de um jugo de escravidão. Deus veio na pessoa de Cristo e pagou um preço para nos livrar dessa escravidão, para nos comprar para si. Depois o texto diz no versículo 69 de uma salvação poderosa, de algo que Deus fez com poder que só Ele pode fazer. E lá no versículo 71 diz que Ele fez isso nos salvando dos nossos inimigos. E nós precisamos do resgate de fato de inimigos. Nós temos inimigos contra nós. Nós temos o próprio Satanás, que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Há um inimigo das nossas almas. Mas há também o próprio mundo no qual nós vivemos. O sistema de pensamento, de sentimentos, os apontamentos desse mundo, que por vezes são sedutores, por vezes aparentam para nós mais valiosos e mais atrativos do que manter a vida com Deus e manter a santidade. Muitas vezes existem tentações que se apresentam para nós como grandes vantagens. E é por isso que as pessoas caem em tentação. O pecado, embora nós saibamos que este pecado é de fato contrário à vontade de Deus e deveria ser algo que nós temos repulsa, mas a Bíblia nos diz que este corpo, que ainda é suscetível à morte, ele olha para o pecado como uma vantagem. É por isso que as pessoas pecam, porque é atrativo, porque parece vantajoso, porque parece deleitoso, parece que vale a pena. Ainda há este tipo de mentalidade que precisa ser vencida em nós. Ainda há este inimigo. E por último, tem a nossa própria carne, que é a responsável última por todas as atitudes. Nada adianta o Satanás nos tentar, se a nossa carne não se submeter a essa tentação. De nada adianta os apelos desse mundo para que nós venhamos a esquecer o Senhor e vivermos um outro tipo de vida, se a nossa carne não disser, é isso que eu quero. No final das contas, nós somos completamente responsáveis pelos rumos da nossa vida diante do pecado. Há um inimigo das nossas almas. Há um mundo que também é inimigo, mas o nosso maior inimigo, o inimigo que está mais perto de nós, que nos rodeia, que está diante de nós, é aquele que a gente enxerga todos os dias no espelho. É esse que nós precisamos crucificar todo dia. Porque Satanás a gente expulsa e ele tem que sair. Mas você, onde você vai, você está. Você dorme com você acorda com você toma banho com você. Diante das alegrias você está com você, diante das tristezas você está com você. E você é o pregador mais constante na sua vida. Às vezes você ouve uma palavra e essa palavra enche o seu coração, mas na segunda-feira o seu pregador diário já começa pregando, né, derrota, vitimismo, aqueles sentimentos de eu não sou nada, eu não tenho valor algum, quem dera eu nem tivesse vivo. Esse é o pregador que precisa ser crucificado todos os dias na nossa vida. E Deus vem na pessoa de Cristo para nos livrar também dos nossos inimigos. E o texto nos diz no versículo 71 que Ele nos salvou dos nossos inimigos e da mão daqueles que nos odeiam. No versículo 72 mostra para nós o motivo disso. Qual é o propósito dessa salvação que Deus tem trazido na pessoa de Cristo? Para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. A vinda de Cristo, como vimos na última semana, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É o cumprimento das profecias ditas pelos profetas, profetizadas na vida do próprio Abraão, que estão ligadas à aliança que Deus fez com o seu povo. Jesus veio como cumprimento da aliança. A aliança que primeiramente foi anunciada aos nossos primeiros pais, logo após o pecado, lá no Éden. Gênesis capítulo 3, Deus diz que a serpente seria esmagada na cabeça pelo descendente da mulher. Era ele, o descendente da mulher, que esmagaria e destruiria o poder da serpente. Nós vemos a anunciação do Evangelho logo depois da constatação do pecado. Na primeira página das Escrituras, dependendo do tamanho da sua Bíblia, ou na segunda ou na terceira, mas no terceiro capítulo, nós já vemos a anunciação dessa graça. Jesus é o cumprimento dessa aliança, é o cumprimento desta promessa. O Deus que fala não mente, o Deus que promete cumpre. E João Batista tem esse privilégio
de ser aquele que vem logo antes do Messias. Jesus vai dizer que esse João Batista é o maior de todos os profetas. Maior de todos os profetas. E por que ele é o maior de todos os profetas? Porque o seu ministério é o mais importante de todos. Ele é aquele que não só profetiza a vinda do Messias, mas ele contempla a sua profecia. Todos os profetas do Antigo Testamento que falaram a respeito do Messias não puderam ver o Messias aparecendo. Mas João tem o privilégio não só de falar, depois de 400 anos de um silêncio profético, mas tem também o privilégio de ver. Aí você fala, poxa, João Batista deve ter sido de fato esse homem muito grande. Jesus diz, nascido de mulher não tem outro igual. Mas o próprio Jesus vai dizer, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Todos nós temos esse privilégio, porque João foi o primeiro a profetizar e reconhecer. Mas hoje, nós também, nós podemos ver Cristo pela fé. E nós podemos profetizar a Cristo pela fé. E nós podemos receber a Cristo pela fé. Porque nós somos os seus anunciadores neste tempo presente, até que Ele venha. E João aqui é profetizado como este homem que está apontando para o Messias. Agora sim, o pai vai falar para o seu filho no versículo 76, ele diz, e você, menino? Veja, até aqui, só falando de Jesus. Ele diz então, e você, menino? Mas parece que ele não vai falar muito de João Batista, não. Diz, e você, menino? Será chamado de profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho. Mais uma vez, João está sendo aqui profetizado como o cumprimento de Malaquias. Malaquias capítulo 3, no versículo 1, Deus falando com seu povo diz, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Deus profetizando ao seu povo, eu vou enviar um mensageiro à frente e ele vai preparar o caminho. E é isso que Zacarias está cantando. Você, João, você, meu filho, é este mensageiro que vai preparar o caminho, que vai abrir o caminho para que as pessoas vejam o Messias. E não foi esse o ministério de João? Que apontava para Cristo? Que dizia, eis o Cordeiro de Deus. João disse isso várias vezes, olha, não sou eu o Messias. Alguns perguntavam, você é o Messias, João? Ele dizia, não, o Messias vem. Aquele que vem depois de mim, dizia João, é antes de mim. E eu não tenho sequer a autoridade, sequer a capacidade de desatar as sandálias dos seus pés. Em todo tempo João apontava para Jesus, preparava o caminho para Jesus. E quando João vê Jesus se aproximando dele, enquanto estava ali batizando no Jordão, ele diz, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele é aquele esperado. João aprendeu muito cedo que ele não era o primeiro, Cristo é sempre o primeiro. Nós precisamos aprender isso nas nossas vidas, Cristo é o primeiro. Não é sobre nós, é sobre Cristo. E esse é o maior legado que um pai pode deixar ao seu filho. Dizer que ele não é o centro do mundo. Nessa geração, neste mundo no qual as crianças estão crescendo, nessa geração floco de neve, que não aguentam ser contrariadas para nada, que querem ser o centro do universo. É papel dos pais dizer, você não é o primeiro, não é sobre você, é sobre o Cristo, é sobre Ele. Há uma música antiga, que diz que se Ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Se Deus não ocupar nas nossas vidas o primeiro lugar, então Ele já não ocupa lugar algum. Mas nesse mundo onde as pessoas colocam em primeiro lugar a sua satisfação, o seu desejo, as suas riquezas, a sua profissão, o seu negócio, em que tudo vem em primeiro, e se sobrar tempo, se sobrar energia, se sobrar vigor, aí sim eu me dedico ao Senhor e a fazer as coisas para Deus. Se sobrar tempo, com o finzinho do meu tempo, com o finzinho das minhas energias, com o finzinho das minhas perícias, aí eu faço alguma coisa para o Senhor. João está aprendendo desde o seu nascimento, de que ele precisa entender, que precisa a sua vida apontar para Cristo. Porque nós fomos salvos, sim, mas olha o que diz o versículo 74, que o Senhor nos resgatou das mãos do inimigo, ou dos inimigos, para servirmos. Nós fomos resgatados
para servir. Entendam uma coisa: nós não fomos apenas salvos de alguma coisa. Nós não fomos só salvos de algo. Nós fomos salvos para algo. Nós não fomos somente salvos daquilo que estava apontando o nosso caminho para a destruição, mas nós fomos salvos para a manifestação dessa misericórdia, para servirmos a Deus sem medo, em santidade e justiça diante dEle todos os dias da nossa vida. A mudança que Cristo faz em nós é uma mudança completa, é uma mudança espiritual, porque antes poderíamos estar servindo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, servindo ao príncipe desse mundo, servindo aos nossos próprios desejos carnais, servindo ao sistema desse mundo. Assim estavam aqueles que viviam longe de Cristo, mas quando receberam a Cristo, foram transformados, e agora nós temos não só o desejo, mas a capacidade de servir a Deus. Há uma mudança que ela é espiritual, mas uma mudança que ela também é emocional, psicológica. Nós podemos servir a Deus sem medo, podemos nos aproximar de Deus sem medo, porque sabemos que Ele nos recebe, Ele abre as portas do seu templo para nos receber. Não só uma mudança espiritual e emocional, mas uma mudança que também é moral. Podemos servir a Deus em santidade e em justiça. Nós podemos servir a Deus com uma transformação diária de vida, com a renovação das nossas formas de agir, de falar, de pensar e de reagir. E por último, essa é uma transformação que ela é constante, para que possamos servir ao Senhor todos os nossos dias. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais essa renovação vai acontecendo nas nossas vidas. E este menino é o que iria à frente, diz o versículo 76, como profeta que prepararia o caminho do Senhor, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados. Veja, aqui há algo muito importante. Os israelitas esperavam uma salvação, mas uma salvação militar. Eles estavam aqui, já ao longo da sua história, nós vemos Israel debaixo do Império Assírio, debaixo do Império Babilônico, debaixo dos egípcios em determinado momento, depois vem os gregos, agora eles estão debaixo do Império Romano, esperando a libertação, para que possam viver de maneira completa a sua identidade. E era isso que eles esperavam. Mas aqui, Deus falando por meio dessa profecia de Zacarias, diz que a salvação que Jesus manifestaria neste tempo é a salvação mediante o perdão dos pecados. Não era uma salvação militar, era uma salvação do indivíduo. Poderíamos dizer uma salvação do nosso ser como um todo. Uma salvação que começa no íntimo do coração, que muda a nossa mente, que muda os nossos afetos, que muda os nossos desejos, que muda as nossas inclinações de toda forma. Ao pensarmos sobre isso, vemos que essa salvação, ela é no tempo presente e ela tem origem no alto, não nos nossos méritos, não na nossa força, mas diz o versículo 78, que essa salvação veio a nós por causa das ternas misericórdias do nosso Deus. Por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Nos visitará o sol nascente. Aqui, novamente, Zacarias está parafraseando a profecia de Malaquias. Malaquias 4:2 diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Eu gosto dessas descrições antigas de alegria, né? Saltar que nem um bezerro solto no curral. Muito legal. Diz que quando o sol da justiça vier, ele vai trazer nas suas asas essa cura. E aqui Zacarias está dizendo ao seu filho que a misericórdia do Senhor que vem do alto nos visitará como esse sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Esta é a canção que foi entoada sobre João Batista. E João entendeu isso desde pequeno. Desde pequeno ele se dedicou a conhecer mais a Deus. O verso 80 nos diz que esse menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu no deserto
até aparecer publicamente a Israel. Toda essa profecia sobre ele, mas ainda tem a responsabilidade dele de crescer no Espírito, de conhecer a Deus, de conhecer a sua palavra, e de se dedicar. Ele viveu ali no deserto, até que novamente apareceu publicamente. O que nós podemos aprender, queridos, com essa canção tão bonita, e que fala da alegria de um pai ao contemplar a graça de Deus na vida do seu filho? Primeiro, que existe motivo de grande louvor. Deus cumpriu as suas promessas. Esse é um motivo de grande louvor. Deus disse que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e Deus cumpriu a sua promessa. Um outro motivo que nós podemos dizer que podemos louvar a Deus é que Deus levanta pessoas para nos anunciar essa promessa. Veja, de nada adianta essa salvação estar disponível se nós não a entendemos, se nós não a recebemos. Imagina se você sei lá, dono de uma grande herança, alguém aí da família muito rico, um tio distante, lembra aquelas coisas de filme, né? Um tio distante que não tinha filhos, podre de rico, morreu e deixou para você a herança, mas você não sabe dela, você não sabe que você tem essa herança. De que adianta tamanha graça se você não tem acesso a essa graça? Mas nós não só recebemos as promessas de Deus que se cumpriram na pessoa de Cristo, como Deus tem levantado ao longo da história gente para nos anunciar essa promessa, gente para nos falar dessa salvação. João Batista é este o primeiro que anuncia a salvação em Cristo Jesus, mas ao longo da história outras pessoas anunciaram a Cristo. Alguém anunciou a Cristo para você, e é bom você se lembrar disso e ser sempre grato ao Senhor por aqueles que anunciaram Cristo para você, que essa salvação chegou aos seus ouvidos, e o Espírito Santo transformou o seu coração diante dessa palavra, e você recebeu tão grande salvação por obra da misericórdia de Deus, através da vida de alguém. Nós podemos celebrar com intensidade de louvor, porque Deus nos deu esperança em Cristo Jesus, para vivermos aqui e agora, e para esperarmos as coisas que estão pela frente. Outra aplicação, Zacarias, desde o seu nascimento, aprendeu que ele não seria o primeiro. E nós deveríamos lembrar disso. Começa com Deus e termina em Deus. É tudo para a glória de Deus. Nós somos servos do Senhor. E Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, antes dos nossos estudos, antes da nossa profissão, antes da nossa família, antes de tudo. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor, porque senão nada mais faz sentido. De nada adianta qualquer tipo de empreendimento que frutifica nos estudos, na profissão, qualquer tipo de satisfação momentânea, se a nossa vida não está centrada na pessoa de Cristo. Tudo nessa terra vai passar, tudo vai passar, e não vão passar nem 2 gerações antes que se esqueçam do nosso nome. Mas se a nossa vida está escondida em Deus, o nosso nome não será apagado da história. O nosso nome estará atrelado ao nome de Cristo por toda a eternidade. Nós precisamos aprender que Jesus é o primeiro, e João aprendeu isso. É João quem diz, esse João Batista, lá no Evangelho de João, não o João Batista, mas o outro João, falando as palavras de João Batista que dizia: convém que ele cresça, falando de Jesus, e que eu diminua. Tinha uma música antiga que as crianças cantavam, né? Convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Essas canções precisam voltar para nós. Convém que Ele cresça, que o meu nome seja escondido, que o nome dEle seja famoso. Essa é a oração do Pai Nosso. Que santificado seja o nome do Senhor, que o reino dEle venha, e que a vontade dEle seja feita. Mas para que o nome dEle seja glorificado, às vezes o meu nome tem que ficar envergonhado. Às vezes, para que o nome de Deus apareça, o meu ganha descrédito. Para que o reino de Deus venha, eu tenho que abrir mão do meu controle. Para que a vontade de Deus seja feita, eu tenho que abrir mão da minha vontade. João aprendeu isso muito cedo, e ele apontava para Cristo dizendo: convém que Ele cresça, e convém que eu diminua.
Deus visitou o seu povo na pessoa de Cristo. Foi Deus quem veio ao nosso encontro. Dos céus veio a salvação. A salvação não é por nossa força, a salvação é um ato da graça de Deus. João Batista foi esse que preparou o caminho para o Senhor. Mas entenda, eu falei que nós somos todos Tomé, lembra? Somos todos Tomé. Eu falei também que nós somos todos Maria, né? Entendemos que somos humildes e pecadores, precisamos de um Salvador. E hoje eu quero dizer, nós somos todos João Batista. Ou melhor, quem dera fôssemos todos João Batista. Porque ele anunciou o caminho do Senhor. E nós somos chamados a anunciarmos o caminho do Senhor. Nós somos chamados a prepararmos o caminho do Senhor. O Senhor voltará. E nós somos este povo que anuncia a volta do Senhor. Fazemos isso mediante a ceia, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Somos todos João Batista, ou melhor, deveríamos ser todos João Batistas. E por último, queridos, nós somos salvos de algo, e somos salvos para algo. Somos salvos para servir a Deus. Somos salvos para servir a Deus sem medo. Somos salvos para servir a Deus sem medo e em santidade, todos os dias da nossa vida. Nossa vida não vai fazer sentido se nós não aprendermos que Deus nos chamou para nos doarmos. A salvação não só nos afeta individualmente, nos afeta coletivamente, à medida que entendemos que há uma graça que flui através de nós. Servir a Deus, presta atenção nisso, não é ler a Bíblia, não é orar. Tem gente que chama essas coisas de servir a Deus. Não, isso é o jeito que você se enche espiritualmente. Servir é trabalhar. Servir é se entregar em serviço. E nós servimos a Deus de maneira prioritária, servindo pessoas. Estendendo as nossas mãos. Abençoando o quebrado, o contrito. Dando do nosso tempo, dando das nossas energias. E por que não dizer, dando das nossas coisas. Para socorrer aquele que precisa de algum socorro. Se o socorro é material, nós somos chamados a socorrer materialmente. Se o socorro é emocional, somos chamados a socorrer emocionalmente. Mas há um socorro que todos precisam em todo tempo. É entender que nós precisamos dessa graça salvadora. E que essa graça salvadora está disponível na pessoa de Cristo Jesus. João Batista teve o privilégio de ser o primeiro a apontar por nome aquele que é a salvação da humanidade. Nós temos o privilégio de continuarmos esse ministério, porque afinal fomos reconciliados e recebemos o ministério da reconciliação. Não é sobre você, é sobre Ele. E as canções de Natal precisam nos fazer voltar a este lugar de dependência e de reconhecimento que Ele veio e que Ele voltará. Amém?